Olá, eu sou o Charles, eu sou graduando em licenciatura em matemática pela UEPA. Eu estou aqui orientado pelo professor Rubens a resolver o desafio do xadrez 960 proposto pela ANP-MAT, que consiste em calcular todas as posições do xadrez 960. Vamos começar falando brevemente sobre o livro da SPM, A Matemática do Ensino Médio, mais precisamente o volume 2, capítulo 4, o qual fala sobre análise combinatória, que é um ótimo livro com uma explicação concisa, com bastantes exercícios. Ele é um ótimo livro para se ter uma base para trabalhar esse assunto, essa questão proposta pela NP-MAT. Bom, então agora vamos para o cálculo propriamente dito. Para fins didáticos, nós iniciaremos o cálculo falando dos bispos. Bom, sabemos que cada jogador de xadrez possui dois bispos, um de casas escuras e outro de casas brancas. Sabemos também que em um tabuleiro 8x8, os bispos de casas brancas só podem ficar nas casas brancas, obviamente. Os de casas escuras podem ficar nas casas escuras, como está mostrando o exemplo a seguir. Vendo isso, nós podemos perceber que há quatro possibilidades de posicionarmos o bispo de casas escuras e também existem quatro possibilidades para posicionarmos os bispos de casas brancas. Falando das torres e do rei, para calcularmos as possíveis posições para estas peças, primeiramente façamos algumas considerações. Primeiramente, vamos considerar que nós já posicionamos os bispos fazendo assim o tabuleiro de tendo 8 fileiras, agora tendo apenas 6. Sabemos também que o rei deve estar entre as torres para possibilitar o movimento do roque, que é quando o rei troca de lugar com a torre. Dito isso, nós percebemos que o rei não pode estar nas fileiras dos cantos. Então o rei não pode estar na primeira fileira, nem na sexta fileira, porque ele vai estar nos cantos e não vai estar entre as torres. Agora, como deve estar mostrando uma imagem a seguir, uma posição viável para as torres e o rei, e outra uma posição não viável, uma que foge das regras. Dito isso, façamos os possíveis cálculos para calcularmos as posições. Bem, primeiramente, vamos considerar T de I as possíveis posições para as torres, com esse I sendo o número, sendo a coluna a qual o rei está. Bom, sabemos que esse I, primeiramente, deve variar de 2 a 5, pois ele não pode estar na primeira coluna nem na sexta coluna, porque assim ele vai estar nos cantos. E nos cantos já é uma impossibilidade. Vamos fazer esse t de i ser igual a t desinho de i vezes t ezinho de i, onde t desinho e t ezinho são as respectivas posições da torre direita e da torre esquerda em função da coluna a qual posicionaremos os reis. Esse produto será dado por i menos 1 para as possíveis posições da torre esquerda e 6 menos i para as posições da torre direita. Sendo assim, as posições totais será dado por o somatório de i variando de 2 a 5 do produto entre i menos 1 e 6 menos i. Sobre a dama, vamos ver, né? Porque nós já posicionamos dois bispos, duas torres e um rei. Agora existem apenas 3 colunas disponíveis para colocarmos a dama. Então, assim, as possibilidades de permutações para a dama serão 3. Falando também do cavalo, nós percebemos que o cavalo, eles são peças iguais. Eles não vão criar nenhuma nova permutação, pois não há restrições para o cavalo. Para realizar o cálculo das posições, nós usaremos o PFC, o princípio fundamental da contagem, já que estamos utilizando todas as peças para criar novos tabuleiros do xadrez 960. Como está mostrando alguns exemplos aqui de possíveis posições para o xadrez 960. Dito isso, faremos o cálculo. Podemos fazer a quantidade de posições para o bispo de casas brancas
vezes a quantidade de posições para o bispo de casas pretas, vezes a quantidade de posições para a rainha, vezes o somatório de I variando de 2 a 5 das possíveis posições das torres, que é o produto I menos 1 vezes 6 menos I. Sabemos que a quantidade de possibilidades de posições para o bispo de casas brancas é igual às possíveis posições para o bispo de casas pretas, que é igual a 4. A quantidade de posições da rainha é igual a 3. Do cavalo é 1, pois o cavalo não entra exatamente na conta, pois o seu posicionamento não criará novas posições, não criará novas permutações. E para o somatório de I variando de 2 a 5, de I menos 1 vezes 6 menos I, estará passando na tela agora o cálculo total das posições, que será dado por 4 vezes 4 vezes 3 vezes 20, que é o resultado do somatório, totalizando em 960 possíveis posições para o xadrez 960. Bom, e finalizando o vídeo, agora eu venho aqui dizer que esse desafio proposto pela NPMAT é um ótimo desafio para se trabalhar no ensino médio, é um ótimo desafio para iniciar, introduzir o pensamento combinatório, servir como questão motivadora para iniciar o assunto em si, atrelado aos livros da SPM que eu falei anteriormente, que são ótimos livros que explicam muito bem sobre a análise combinatória. Tem uma introdução ótima e bastante exercícios que podem ajudar o aluno de ensino médio a tratar sobre esses problemas, a conseguir resolver melhor esses problemas de análise combinatória.